Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está aí na sua casa, mas eu estou aqui, é exatamente isso, pessoal. Continuidade das nossas aulas Vestibulando na História. História Vida com Zavo Lima. Nessa continuação de História da América e também História do Brasil, nós vamos falar sobre a crise do sistema colonial, português e espanhol. E assim então, pessoal, vamos dar prosseguimento às nossas aulas de História do Brasil e da América. Roda a vinheta! Bom, galera, é o seguinte, nessa aula de hoje nós vamos fazer o fechamento de um conteúdo chamado de Crise do Sistema Colonial. Obviamente que essa aula pode ser diluída em História da América, para a gente falar sobre a crise do sistema colonial espanhol, e também História do Brasil. A gente fala também sobre o fim do período colonial no Brasil, que está colocado aí a ideia do período joanino. Bom, nós podemos então escolher qual das duas nós vamos fazer primeiro. Eu prefiro fazer então aí começar com a crise do sistema colonial português, que vai ser então conhecido, pessoal, desde aquele momento que nós falamos na aula passada sobre as chamadas revoltas emancipatórias e também as revoltas nativistas, conhecidas como revoltas coloniais. Mas uma das materializações da crise do sistema colonial português no Brasil é relacionado a um período específico, chamado de período joanino. O período joanino vai de 1808 a 1821 e tem como lógica, então, pessoal, a última parte do período colonial português na América. Vamos revisar, então, as cinco partes do chamado período colonial português na América. Vamos lá. Pré-colonial, colonial açucareiro, colonial minerador, revoltas nativistas e emancipatórias, ou simplesmente revoltas coloniais, e o famoso período joanino. Bom, pessoal, para a gente poder conectar esse conteúdo com a história geral, vamos lembrar então da aula de Napoleão Bonaparte, ou a Era Napoleônica. O Napoleão Bonaparte, pessoal, então decretou lá na Europa, em 1806, no chamado Tratado de Berlim, certo? Ele então instituiu o bloqueio continental, ou seja, as nações sob influências da França, ou sob a tutela da França, não poderiam comercializar com a Inglaterra. E Portugal tinha uma boa relação comercial com a Inglaterra, e até mesmo a dependência com a Inglaterra. Nesse ponto, então, ameaçado pelo poderoso imperador francês Napoleão Bonaparte, o príncipe regente de Portugal, que à época era Dom João VI, certo? No caso, ainda não era Dom João VI, tá? O correto é príncipe regente Dom João. Nesse caso, então, pessoal, ele vai ter aí uma espécie de ideia. Para não enfrentar o poderoso imperador Napoleão, ele então vai trazer toda a corte portuguesa para o Brasil. É a famosa transferência da corte portuguesa para o Brasil. Eles chegam em águas brasileiras em 1808 e a França invadiu Portugal e também a Espanha. Guardem isso, porque isso tem a ver também com a crise do sistema colonial espanhol. A invasão napoleônica na Península Ibérica. Invadiu a Espanha e também invadiu Portugal. Assim sendo, pessoal, nós começamos a contar o período joanino a partir de 1808, quando, então, em águas brasileiras, lá na Bahia, né, Dom João já chega aqui. E um dos principais pontos que vai marcar essa nossa ruptura com o sistema colonial é justamente, então, a abertura dos portos às nações amigas em 1808, lá, né, na Bahia. Ou seja, Dom João, pessoal, ao fazer essa instituição da abertura dos portos às nações amigas, ele já está dizendo que vai poder, a partir do Brasil, com a transferência da corte para cá, ele vai fazer negociações com outras nações, sem ser somente Portugal. Alguns autores já colocam que isso é o começo da nossa ruptura colonial. Bom, Dom João, então, vai se fixar no Rio de Janeiro. Ele e a família real. Traz toda a trupe. A Maria I, a mãe dele, que já estava translocada, traz também então a sua esposa, Carlota Joaquina, Dom Pedro que vai ser o primeiro, né, o príncipe Dom Pedro, e toda a trupe toda. Bom, neste ponto, pessoal, a partir do Rio de Janeiro, começa um governo português na América. Isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque você está falando, pessoal, que antes Portugal, a metrópole, estava lá na Europa. Agora a metrópole portuguesa está na América. Há uma confusão. É colônia?
é metrópole, fica tudo muito confuso. E obviamente, pessoal, que a presença do governo português aqui no Rio de Janeiro vai trazer uma série de melhorias para as pessoas que estão ali em torno da corte no Rio de Janeiro e obviamente que haverá ascensão social, principalmente de uma elite agrária que vai ficar em torno dessa corte aqui no Rio de Janeiro. Até porque, né, já estava começando na produção ali da corte a produção cafeeira, que era consumido pela corte e também por a ideia de que o Brasil agora abriu os portos para as nações europeias. Tá? O Dom João, então, é muito conhecido por alguns assuntos muito importantes. Por exemplo, a missão que vai vir, então, artistas europeus para o Brasil, né, austríacos, até mesmo franceses, ingleses. Charles Darwin, o famosíssimo biólogo Charles Darwin, vem no Brasil. Uma série de melhorias ali da sociabilidade da corte. É acreditado ao período janino, por exemplo, a construção do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, a Real Academia Militar no Rio de Janeiro, cursos de medicina, de direito, ou seja, há uma administração portuguesa na capital da colônia, que no caso agora está meio estranho, você sabe se é colônia ou se é metrópole, mas o governo português está no Brasil. Então melhorias como essas sempre são cobradas em questões, tá? Construiu o Banco do Brasil, trouxe a Biblioteca Nacional, construiu a Biblioteca Nacional, a Real Academia Militar, o Jardim Botânico, né? Tudo isso, pessoal, porque existe português aqui. Mas de contrapartida, obviamente que gerou atritos, porque a presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro teve que então criar uma nova ideia de governo. E aí o governo de Dom João aumentou os impostos para poder então custear a corte. E neste ponto, a gente vai ter uma revolta, que é essa revolta que vocês conhecem bem, já falamos dela lá na aula sobre revoltas emancipatórias. É a Revolução Pernambucana, que aconteceu em Pernambuco em 1817. Uma das principais questões da Revolução Pernambucana é o aumento dos impostos que a corte fez no Rio de Janeiro para custear toda essa vida de portugueses aqui no Brasil. Bom, também sobre questões externas, é muito relevante a presença de Dom João aqui, porque está acontecendo, né, o processo de independência da América. E aqui a região da Prata, o Rio da Prata, que pega a região da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, tudo isso então, pessoal, havia conflitos lá. E o Dom João, no caso administrando Portugal aqui, invadiu o Uruguai em 1816, em represália, né, a posição da Espanha, que tinha se posicionado a favor da França. Também Dom João, pessoal, invadiu a Guiana Francesa em 1909, justamente porque os franceses são inimigos. Quando a gente fala a abertura dos portos às nações amigas, é a abertura dos portos à Inglaterra, e não à França, porque a França é inimiga nesse momento. Então você tem uma política interna de Dom João e tem uma política externa também de Dom João aqui, tá? Muita gente critica Dom João, dizendo que era um príncipe regente babão, bobão, que a mulher comandava ele e tinha uma mãe doida, essas coisas todas que são caricaturas. Vai se invadir o Prata ou não? É claro que eu invado o Prata! Ah, e pretendes fazer como? Sentado? Vais comer, que tua barriga vai chegar lá em Buenos Aires? Só sabes ficar falando, que inferno, não fazes nada. Lobato, onde está o ministro da guerra? Porém, a gente entende que ele administrou Portugal daqui. E a elite brasileira se acendeu em torno dele. Então havia uma ideia de que houve, com a abertura dos portos em 1808 e também o famoso Tratado de Comércios e Navegação de 1810 com a Inglaterra, que até mesmo beneficiou a Inglaterra. A Inglaterra entrava, trazia produtos diretamente para o nosso território. E o Brasil negociava diretamente com a Inglaterra. Assim, então, a elite brasileira, agrária, produtora de açúcar, produtora de algodão já nesse período e também de café, se beneficiou com a entrada de produtos ingleses. Então estava muito claro que se alguma coisa mudasse, teria um tipo de problema. É justamente o que vai acontecer numa sequência. Então vamos colocar uma cronologia para você gravar aí, tá? Bom, em 1816, Dom João invade a Cisplatina. Em 1817, a Revolução Pernambucana. Em 1815, um pouquinho antes, o que aconteceu? Isso é interessantíssimo. O Napoleão Bonaparte, o imperador da França, que causou todo esse rebuliço, ele caiu, ou seja, ele foi derrotado em 1815 lá na Europa. E houve então o Congresso de Viena, que a gente já falou numa aula sobre a Era Napoleônica. O Congresso de Viena então pede esclarecimentos para o governo português aqui no Brasil. E o Dom João decreta em 1815, o quê? O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
às vezes aparece Brasil, Portugal e Algarves. Ou seja, a união dos territórios portugueses e que pode ter uma sede em qualquer lugar. Por exemplo, poderia ser governada a partir do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro virou então, pessoal, a sede do governo português oficialmente e não mais colônia, um Reino Unido. Olha isso. Em 1818, também no Rio de Janeiro, tá, pessoal? Dom João foi coroado. Dom João VI, o rei de Portugal, Brasil e Algarves. Neste ponto, então, pessoal, a gente começa a pensar que os portugueses lá em Portugal estavam achando que o governo ia ficar aqui para sempre. E já tinha acabado a Era Napoleônica. É neste ponto que, em 1820, um fato lá em Portugal vai mudar toda essa história. É a chamada Revolução Liberal do Porto. Os comerciantes, burgueses do Porto, eles tomam o governo lá em Portugal e eles decretam então que as cortes portuguesas lá em Portugal vão escolher uma outra dinastia para governar Portugal, fazendo um governo liberal, quebrando o absolutismo português e criando um governo parlamentar lá em Portugal. E aí então eles fazem exigências junto às cortes europeias para que, se Dom João quisesse governar Portugal, ele teria que voltar para Portugal. É aí que Dom João VI, agora Dom João VI, ele então tem que tomar uma decisão. Ficar no Brasil ou voltar para Portugal? Ele decide então voltar para Portugal e transferir de novo a corte, só que agora do Brasil para Portugal. Não o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, ele estava governando o Rio de Janeiro, agora vai governar lá de Lisboa. Bom, nesse ponto, pessoal, Dom João vai para Portugal e deixa o seu filho aqui, agora como príncipe regente do Brasil. Esse filho é o Dom Pedro, ainda não o primeiro, mas é o Dom Pedro que vai ser então aí aquele que vai proclamar a nossa independência. Assim sendo, Dom João volta para Portugal em 1821 e é o fim do período joanino, oficialmente. E Dom Pedro, o filho de Dom João, fica no Brasil administrando a regência do Brasil. É aí que o bicho começa a pegar. Por quê? Porque os brasileiros, eles começaram a se sentir, se Dom João volta para Portugal, exigência das cortes portuguesas, haverá então uma exigência de recolonização. E era isso que as elites brasileiras não queriam. Então, alguns personagens históricos começam a emergir aqui, como por exemplo, um chefe da elite brasileira chamado de José Bonifácio. Ele encosta em Dom Pedro I, ainda não é Dom Pedro I, tá? Ele encosta em Dom Pedro e diz, ó, Pedrinho, seguinte, ou você governa para os brasileiros, ou você vai ter que voltar para Portugal também, porque os caras vão começar a exigir a sua volta. Então, é governar para os brasileiros, não para os portugueses. E nada de recolonizar. É neste ponto, pessoal, que acontece um fato muito conhecido. Nós estamos falando aqui o 9 de janeiro de 1822, conhecido como o Dia do Fico. O Dom Pedro, então, dá aí um grito para a galera dizendo, se é para o bem da nação, diga ao povo que eu fico. O Dom Pedro fica no Brasil. E aí, obviamente, pessoal, que essa tomada de decisão de Dom Pedro não cai bem nas cortes europeias. No caso, não cai bem na corte portuguesa. E a corte portuguesa falou, ó, você vai ficar no Brasil? O Dom Pedro I falou, vou. Só que você vai ter que cumprir aquilo que as cortes portuguesas falaram para o Brasil. Os brasileiros não queriam isso, porque os brasileiros queriam toda aquela continuidade, a abertura dos portos, as melhorias que foram feitas, a negociação feita direta com a Inglaterra. Se avisar, de hoje em diante as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! É aí então, pessoal, o famoso 7 de setembro de 1822. Independência ou morte! Dom Pedro I gritou para todo mundo, dizendo que não vai mais cumprir aquilo que as cortes portuguesas estavam falando, e a nossa ruptura com Portugal oficialmente. 7 de setembro de 1822. É o fim do período joanino, oficialmente, é o fim do período colonial e o início do Império do Brasil a partir de Dom Pedro I, tá? Muito importante, pessoal, pensar que essa independência, houve aí uma ideia de que alguns portugueses que estavam aqui no Brasil, em algumas regiões específicas, como por exemplo o Pará,
a região da Bahia e também na Cisplatina, ficaram fiéis ao governo português. E o Dom Pedro I teve que impor essa independência a essas regiões. Então, é muito conhecido na história do vestibular que não houve guerra entre o Dom Pedro I e o Dom João VI em Portugal. Ou seja, não houve guerra entre Portugal e Brasil. Porém, houve guerras internas aqui dentro do nosso território pelas tropas portuguesas fiéis a Portugal. E nesse ponto, então, a gente fala da nossa independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. É o fim do período colonial e o início do período imperial da história do Brasil. Olha que legal! Então essa parte da aula nós falamos então do processo que se deu como independência da América Portuguesa. Agora, concomitante a isso, pessoal, estava acontecendo também a independência da América Espanhola. É a nossa segunda parte da aula. Então, nesse ponto, o que nós entendemos? Também, de novo, período napoleônico, era napoleônica lá em Portugal. Napoleão, então, pessoal, decretou o bloqueio continental em 1806 e ameaçou, então, invadir Portugal. Para invadir Portugal, ele tinha que passar pela Espanha. E ele fez um acordo com o rei espanhol, o Fernando VII. É o chamado Tratado de Fontainebleau. Nesse tratado, ele passaria pela Espanha para chegar em Portugal, já que Portugal desobedeceu o bloqueio continental. E neste ponto, eles iam rascunhar o território do Brasil. Isso não aconteceu, porque a ideia que o Napoleão mudou de ideia, acusando então o governo espanhol de facilitar as informações da chegada dos franceses no território português. Então ele derruba a coroa espanhola, derruba o rei Fernando VII e institui um governo francês dentro da Espanha, que é o governo do seu irmão, aí o José I. Beleza? Aí, neste ponto, pessoal, a gente começa a falar que haverá, então, um processo de sentimento de liberdade dentro da América Espanhola. Mas é bom relembrar um pouco, então, como que funcionava a América Espanhola. A América Espanhola, ela era formada por vices-reinados que eram submissos à coroa espanhola. Esses vice-reis, por exemplo, o mais famoso, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Prata, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino da Nova Espanha. Isso dividia-se todo o território da América, beleza? O que vai acontecer? Sempre houve a ideia de que na América havia uma dicotomia de brancos, ou seja, o branco espanhol, chamado de chapetone, e o branco que nasceu na América, que no caso aí eram os crioulos. Eram filhos de pai e mães espanhóis brancos nascidos na América. Não eram mestiços, nem indígenas e nem negros, mas eles eram brancos nascidos na América. Eles não tinham direitos, eles não podiam chegar nos cargos de vice-reinos e nem poderiam, então, decidir os assuntos políticos da América. Somente, então, os membros da classe dos chapetones poderiam decidir assuntos na América. Então sempre houve uma rixa entre os crioulos e os chapetones. Tá? Com o advento do iluminismo no século XVIII, uma série de pensamentos começou então a falar de liberdade na América, assim como houve também a inspiração na independência dos Estados Unidos. E também nós temos que imaginar, pessoal, que a América também não era só feita de chapetones espanhóis e de crioulos que eram brancos nascidos na América. Também tinha os indígenas, também tinha os negros, Então já havia outras revoltas que já aconteceram na América contra o governo espanhol, como por exemplo a revolta de Tupac Amaru, lá no Peru, em 1780. Também teve o movimento comunero, lá na região de Nova Granada, em 1781. Mas é no início do século XIX, com a presença francesa dentro da Espanha, com a ideia de que a coroa, o Império Napoleônico derrubou a coroa espanhola, que começa um sentimento de independência contra a Espanha. Durante o período francês, houve uma liberdade comercial, começou então um sentimento de que eles poderiam se autogerir, quando surgiu então aí os cabildos livres dentro dos territórios da América. Quando então acaba a Era Napoleônica, em 1815, já em 1814, foi restituído a coroa espanhola. Fernando VII, o rei da Espanha, volta a ocupar o trono da Espanha. E os espanhóis querem recolonizar a América. É aí que o bicho pega, pessoal. Começa uma série de revoltas contra a recolonização espanhola. E a Espanha não cede, não arreda o pé. E é nesse ponto que há uma comparação entre a independência do Brasil e a independência da América Espanhola. Ou seja, houve guerras organizadas pelos chamados crioulos. E dentre eles, 2 líderes vão se destacar, muito famosos na independência da América. Os chamados Libertadores da América. Olha só, você
tem o famoso, né, o Simón Bolívar, que conseguiu uma série de independências de países como Venezuela, a Bolívia, a região ali da parte norte da América do Sul. E, olha só, homenagem a ele, a camiseta da Argentina, o argentino, né, José de San Martín, né, e o Francisco de Miranda. Esses caras conseguiram fazer a independência da região aqui do Rio da Prata, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então começou várias guerras contra a Espanha, foram surgindo os países da América entre 1810 até 1830, a maioria dos países da América do Sul conseguiram as suas independências frente à Espanha. Já em 1826, pessoal, houve um congresso que foi feito na região do Panamá, chamado Congresso do Panamá, onde teve a participação, por exemplo, do Simón Bolívar e também do José de San Martín, os famosos coronéis, né, que conseguiram então juntar força para fazer as independências da América. Nesse congresso, em 1826, o Simón Bolívar, ele traz aí um sonho. Qual que era o sonho? Aliás, é o famoso documento, a Carta da Jamaica, né, no qual ele disse que ele queria fazer uma grande América, que é chamado de Pan-americanismo, a junção dos povos americanos. Porém, né, países como Estados Unidos e a Inglaterra, que estava ali, né, se beneficiando com esse processo de independência da América Espanhola, não estava gostando, não estava vendo com bons olhos essa grande união de povos americanos. E ela fomenta muito mais, né, a fragmentação, a fragmentação do território. Já, por exemplo, né, aqui na região do Rio da Prata, o José de San Martín era favorável à fragmentação. Cada território tinha que ter o seu governo. E começou a surgir uma série de repúblicas. Uma grande comparação, pessoal, entre a independência do Brasil e a independência da América é justamente que o Brasil continuou como uma monarquia. Transpôs ali a corte portuguesa para o Brasil, já criou uma situação de monarquia no Brasil, e o Dom Pedro I vai ser o imperador de uma monarquia no Brasil. Já na América Espanhola vai surgir uma série de repúblicas. Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, né, Venezuela, México, né, tudo então vão virar repúblicas. O México teve um momentozinho lá de monarquia, mas foi muito curto o momento, mas a América como todo monarquia. E todas conseguiram a sua independência com guerra contra a Espanha, marca aí, guerra contra a Espanha. É nesse ponto, pessoal, que o sonho bolivariano, o sonho de o Simón Bolívar de conseguir fazer uma América Unida não vingou e vai vigorar a fragmentação. É nesse ponto, pessoal, que a gente guarda então o pós-independência na América Espanhola. Ou seja, não mudou muita coisa. O domínio do latifúndio, da agroexportação, da exploração dos indígenas, da exploração dos negros, assim como no Brasil também. Há uma comparação muito forte, né, que também a nossa estrutura colonial foi mantida no Brasil. Agroexportação, escravidão e latifúndio. Isso também foi mantido na América. É nesse ponto, pessoal, que a gente tem aí um autor latino-americano muito conhecido, que é o Eduardo Galeano, né, As Veias Américas da América Latina, As Veias Abertas da América Latina. A América Latina é uma eterna colônia. Nesse ponto, então, a gente fala, então, aqui na América, de um conteúdo muito conhecido, que é o chamado de caudilho. O caudilismo. São, então, militares fortes, armados, coronéis, que dominam aí o território e as terras, continuam fazendo agroexportação para a Europa, para os Estados Unidos e para principalmente a Inglaterra, e mantém o jugo sobre os indígenas, sobre os escravos, né? E aí a gente tem uma ideia de um mantenimento da ordem colonial nas mãos dos crioulos, os caudilhos latino-americanos. Nada muito diferente na América Portuguesa. Beleza? Então, dessa forma, pessoal, nós falamos então junto aí a crise do sistema colonial, né, americano, português e espanhol. E aí então nós vamos dar prosseguimento com nossos vídeos de história do Brasil. Nossa próxima aula falaremos então do Império do Brasil, já no pós-independência. Então, se você gostou desse vídeo, clica, compartilha, ative o sininho para receber as notificações. Vem com a gente, estudar vestibular, para concurso, para o que você quiser, para conhecimento. História Vida, vestibulando na história, estamos aí. Tchau, tchau, valeu, abraço!